olha só, o Bolsonaro trocou o Bolsa Família para Auxílio Brasil. Pelo menos, e aí não sou eu que digo, tem vários institutos e órgãos do próprio governo Bolsonaro, que o Bolsonaro não aparelhou ainda, e que dizem, não é que ele não aparelhou porque não quis não, ele tenta, viu? E que dizem que pelo menos 3 milhões de famílias na extrema pobreza, ou seja, eu tô falando de gente que passa fome, gente que não sabe o que vai comer, daqui 6 horas não sabe qual vai ser sua refeição, não sabe o que vai comer amanhã. Essas pessoas, pelo menos 3 milhões de famílias na extrema pobreza foram retiradas do Bolsa Família e não foram incluídas no Auxílio Brasil. Quer dizer, são pessoas que estão desalentadas pelo governo. O governo simplesmente ignora a existência dessas pessoas. Veja bem, 3 milhões de famílias. Aí imagina que se uma beneficiária, geralmente são mulheres as beneficiárias, tem 2, 3 filhos, você já põe aí mais gente aí nessa lista de milhões de brasileiros que o Bolsonaro está deixando morrer de fome. Tá. Aí, por conta dessa mudança, sobrou muito dinheiro no orçamento. Acabou sobrando 104 milhões de uma parte do orçamento. O Bolsonaro queria usar esse dinheiro para fazer o que ele bem entendesse. O Tribunal de Contas da União falou não. Esse dinheiro ia para famílias que estavam em áreas rurais, ou seja, não em áreas urbanas. Famílias do campo, famílias pobres do campo que recebiam o Bolsa Família e não recebem mais o Auxílio Brasil. Então, esse dinheiro só pode ser usado para mitigar, ou seja, para diminuir os efeitos econômicos da Covid. Como? E aí o Tribunal de Contas da União foi didático nisso. Assim, você não precisa ser o Einstein para entender o que eles falaram, porque eles falaram com todas as letras. A renda tem que ser distribuída entre famílias pobres do campo. É isso. O que fez o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro criou uma portaria no Ministério da Cidadania, que é o ministério que tem essa verba. Aí, essa portaria criou um novo programa. Olha como faz o governo Bolsonaro. Ele criou um novo programa por portaria. Ninguém nem sabe, não sai na mídia, coisa interna do ministério. É um programa para tecnologia rural. Aí o governo Bolsonaro coloca esse programa numa categoria como se esse programa fosse beneficiar pequenos agricultores, gente que é bem pobre. E aí o governo Bolsonaro pega essa verba e compra 208 tratores superfaturados no valor de mais de 500 mil reais cada um, superfaturados, e vai distribuir esses tratores para cidades que vão distribuir para agricultores grandes. Por quê? Porque são tratores gigantescos. São tratores para quem tem hectares de terra. Não é trator para quem tem agricultura familiar, tem ali a sua hortinha, tem ali o seu campo pequeno, não. É trator para agricultor bilionário. Então nem tem como, nem se o governo quisesse pegar esses tratores e falar, não, a gente vai dar aqui para as famílias pobres. Não dá. Mesmo assim, se são milhões de famílias pobres desalentadas, como é que o governo Bolsonaro compra 200 tratores? Vai fazer o quê? Dividir cada trator entre 30 famílias? Não dá. Quer dizer, você vê que não foi pensado para dar para os pobres, e sim para dar para os agricultores bilionários. Aí, a matéria na Folha, se eu não me engano, foi dia 19 de maio, primeira matéria sobre isso. Aí depois saíram outras matérias sobre isso, eu até fiz um vídeo aqui 1 ou 2 dias depois. Tá, aí eu falei, gente, vai ter investigação e, olha, eles vão pra cima do Bolsonaro. Aí eu sempre vejo gente no comentário falando, nunca dá em nada. Calma, esses crimes não prescrevem amanhã. Prescrever é o seguinte, a pessoa cometeu o crime em 2022, se o crime demora 10 anos para prescrever, então se o processo começar antes de 2032, a pessoa paga pelo crime, demora, mas paga. Então, não é, nossa, cometeu o crime agora, já ano que vem não dá mais pra... Dá sim. E aí, olha só, a investigação preliminar viu crime do governo Bolsonaro. Crime de responsabilidade, inclusive porque as verbas são assinadas pelo Bolsonaro. Porque o Tribunal de Contas da União tinha sido claríssimo não é na orientação, não, é na ordem de que as verbas fossem para um determinado fim e não foram. Então, a investigação, a Jato já falou, investigação preliminar. Foi assim. Só que agora, o Tribunal de Contas da União vai ter que decidir, eu vou te dar um spoiler, vai falar que sim, abrir um inquérito. E aí, quando abrir inquérito, eles vão ter que investigar o seguinte, que é o follow the money. Por quê? Porque quando você pega 108 milhões, que era para distribuir dinheiro para famílias pobres, você não distribui, você resolve comprar trator superfaturado para algum lugar que foi esse dinheiro, não foi? Pois bem, o Ministério Público já pediu para suspender o pagamento, para o Pix não cair. O importante agora é o Pix não cair, já evita o roubo de 108 milhões de reais. Aí depois é o quê? Follow the money. Peraí, ia comprar de quem esses tratores? A empresa tal e tal, tá? Quem é o intermediário? Que alguns tratores eram de uma empresa chinesa, mas sempre os negócios do governo Bolsonaro são assim. Eles até compram de uma empresa estrangeira, mas a empresa é inocente, a empresa não tem nada com isso. O que acontece é que eles sempre colocam uma empresa intermediária
no meio. Eu vou te dar um exemplo do ano passado, que você deve estar cansado de saber, mas talvez as pessoas acabam não ligando os pontos. Quando o governo Bolsonaro tentou roubar 1 bilhão e 700 milhões com a vacina da Covaxin, a empresa que fazia a vacina Covaxin, que era a empresa indiana, não tinha culpa. A empresa ia vender a sua vacina. Quem tinha culpa era o quê? O governo Bolsonaro colocou um lobista, que era o dono da Precisa, que inclusive é amigo do Renan Bolsonaro, é amigo da advogada do Bolsonaro, é amigo de todo, tá ali, amigo do Flávio Bolsonaro, amigo da família Bolsonaro. Esse cara ia intermediar, na empresa dele ia intermediar a compra, e aí é o seguinte, ele compra a vacina por 10 e vende pro governo por 20, só para te dar um exemplo. Então eles iam roubar ali um dinheiro gigantesco na compra das vacinas. Só que o pulo do gato estava no seguinte: as vacinas iam ser pagas em adiantado e a Anvisa não ia aprovar a vacina. Então eles iam receber o dinheiro e não iam nem precisar comprar a vacina. Iam ficar com a grana. Não deu certo porque a CPI da Covid denunciou. Agora, a mesma coisa. Eles compram tratores até de empresas. Às vezes a culpa não é na empresa. Eles colocam uma empresa intermediária no meio que pega um trator que custa 100 mil e vende por 500 para o governo. E aí lucra 400 mil em cada trator. É assim que faz o governo Bolsonaro. Os negócios do Arthur Lira são sempre assim. Tem um escândalo dos kits de robótica do Ministério da Educação, a mesma coisa. Cada kit custava R$ 2.500. O governo Bolsonaro comprou cada kit por R$ 14.500. Quer dizer, estavam roubando R$ 12 mil em cada kit. Só que aí quando você compra 40 milhões de reais em kits de robótica para escolas que nem podiam usar porque não tinham nem internet na escola... Aí, ou tanto que estão roubando aí 60, 70, 80% do valor. Quer dizer, de 40 milhões roubam ali uns 30 milhões assim, limpos. Dinheiro roubado limpo. Agora, nos tratores, a mesma coisa, o Tribunal de Contas da União vai investigar. Só que tem uma coisa. Quando esse inquérito é aberto, se o Tribunal de Contas da União começar a ver, opa, peraí, a empresa aqui, liga o dono da empresa daqui com não sei quem, a verba saiu de não sei onde, e começa a investigar um pouquinho, não precisa ir muito fundo não, começa a ter indícios de crimes. De crimes do Código Penal. Todo crime está no Código Penal. Mas, enfim, de crimes que podem ser investigados também pelo Ministério Público Federal. E não pelo Tribunal de Contas da União. Não apenas crimes fiscais, mas de crimes também. Crimes penais. Aí, o que acontece? O Ministério Público depois, e não precisa ser agora enquanto o Bolsonaro é presidente, e é disso que ele tem muito medo, porque ele sabe disso. Veja bem, o Bolsonaro sabe disso. A maioria da população não sabe disso. O Bolsonaro, ele vai começar a ser investigado e vai começar a ser processado e tudo mais pelos crimes que ele está cometendo agora, que não estão sendo investigados agora. Então, o Tribunal de Contas da União faz uma investigação preliminar e diz, tem crime. Mesmo se o Ministério Público Federal, o Augusto Aras, tal, fechar os olhos e falar, não vi nada, ó, nossa, nem sabia disso. Mas vocês me notificaram? Sério, não vi, não recebi e-mails, olha, coisa, não vi as notícias, não assisto o Plantão Brasil. Mesmo se o Augusto Aras fizer isso, daqui um ano e meio, o Procurador-Geral da República, daqui um ano e meio com certeza, a partir de setembro de 2023, o Procurador-Geral da República já não será mais Augusto Aras, e aí será um que pode investigar. Sem falar que, a partir do dia 1º de janeiro, o Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado. Então qualquer procurador de primeira instância pode chegar, pegar todas essas denúncias contra o Bolsonaro que ele tá sofrendo agora no governo dele e falar, opa, tem uma denúncia aqui, ó, esse crime não prescreveu, eu vou investigar. Tem denúncia? Posso investigar. Vai lá, investiga, acha os culpados, Bolsonaro sem foro privilegiado pode ir preso muito mais rápido, é por isso que ele tá com medo, é por isso que ele tenta dar golpe. Primeiro comentário, deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!